Boa noite, galera. Carrapatos e a febre maculosa. A expressão carpatos no plural nos chamou atenção e fomos em busca desta informação. E comprovando o assunto, entendemos que essa espécie de carpato é, na verdade, um complexo de 6 espécies distribuídas ao longo das Américas. E que destas 6, 2 estão em solo brasileiro. A Amblyomma cagerense e a Amblyomma scumpito. Este ser, classificado dentro, pertencente à ordem dos parasitiformes, está dentro do taxon Chelicerata, ou seja, os cheliceriformes. Tem uma ampla distribuição regional e por isso mesmo, principalmente a espécie Amblyomma cagerense, são de grande importância na área veterinária quanto para a saúde pública. Sendo por essas razões alvo de muitas pesquisas, como um potencial exemplo que vem contrariar toda a visão negativa de carrapato, do carrapato estrela. Estrela, um dos muitos nomes pelos quais é vulgarmente conhecido. Foi uma divulgação na revista Scientific Reports, cujo escrito veio divulgar uma nota sobre uma proteína que se origina nas glândulas salivares da espécie Amblyomma scumpito e que terá sido usada por pesquisadores do Butantan no tratamento de tumores de cavalos. Um exemplo interessante, mas na maior parte das vezes os exemplos são negativos. Pois é, a febre maculosa. Um problema que, apesar de não ser o homem o principal alvo do carrapato, este, por sua vez, o homem, por se envolver intimamente com os principais alvos do carrapato, acaba sendo atingido e muitas vezes por falta de meios e tratamentos se registram óbitos humanos a causa da maculosa. Jânio, continuando o assunto aqui, a febre maculosa ainda faz muitas vítimas. Há inúmeros relatos de mortes em várias cidades do estado de São Paulo e em outras regiões do Brasil, como Paraná e Minas Gerais. Quando não tratada de forma adequada, de forma rápida, a taxa de mortalidade é alta, cerca de 85%. A transmissão da doença, da febre maculosa, ela ocorre pela picada do carrapato infectado com a bactéria Rickettsia. Isso ocorre a partir de 4 a 6 horas depois da fixação do carrapato. Depois desse período, a doença ela já pode ser transmitida. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, aqueles carrapatinhos ou micuins são larvas do mesmo carrapato estrela. Da mesma forma, aqueles vermelhinhos são as ninfas, são as formas intermediárias do ciclo de um mesmo carrapato. O homem ele é intensamente atacado justamente nessas fases de larvas e de ninfas que pode se transmitir a febre maculosa. Sobre o período de incubação, o homem, após receber a picada infectante, vai levar de 2 a 14 dias, em média 7 dias, para apresentar os primeiros sintomas sobre a doença. E um detalhe, não se transmite diretamente de uma pessoa para outra. E a maior incidência da doença ocorre justamente na primavera e no verão. E um ponto interessante a ser observado, gente, sobre o carrapato estrela é que a seleção de linhagens de carrapatos resistentes se dá devido ao uso indiscriminado de carrapaticidas, exatamente como acontece com as bactérias e os antibióticos. Muito bem. Ainda sobre a febre maculosa, estudos mostram
né, o crescente aumento de casos, né, que sem dúvidas é um motivo de preocupação. Afinal, existem registros de mortes, né, pela doença, né, esses dados são de 2019, e a própria Secretaria de Saúde, né, de Minas Gerais, por exemplo, tinha confirmado 2 casos de morte, né, e estava investigando outros 2, né, todos da mesma família e moradores de um mesmo bairro. Né, de acordo com a pasta, no total são 13 pessoas, todas vizinhas procuram atendimento médico por causa da febre maculosa, né, ou de suspeita da enfermidade. Ainda em Belo Horizonte foi publicado um alerta reforçando as orientações sobre os sintomas da febre maculosa, né, e os procedimentos para a devida condução de casos suspeitos. Apesar de tais casos, né, terem sido registrados na capital mineira, estes cidadãos pertenciam a outros municípios. No entanto, a Secretaria de Saúde lá do Paraná, né, havia acabado de notificar o que parece mais um caso de febre maculosa, né, que no início do ano até o momento, né, que no caso aqui a gente está falando de 2019, haviam sido notificados 33 casos de doença no estado, sendo que confirmados 7 óbitos. Né? Em São Paulo, o número de pessoas com febre maculosa também crescia muito. Só em 2017 foram, né, 32 casos, 103 em 2018, sendo que mais da metade, né, se encontravam em regiões de São Carlos, Campinas e Ribeirão Preto. Pois é, galera, muito bem. Foi bem dito. Assim, como para reforçar, voltamos a dizer que a febre maculosa é uma doença infecciosa, febril, aguda e de gravidade variável, que pode variar desde as formas clínicas leves e atípicas até formas graves, tá? Com elevada taxa de letalidade, cerca de 85% só. Esta é causada pela Rickettsia. É uma bactéria com nome estranho, não é? Presente principalmente no carrapato estrela, certos tipos de piolho e pulga. Ela é transmitida por meio da saliva do carrapato, sendo que no Brasil o vetor mais importante é o Amblyomma caginense. Presente na maioria dos estados brasileiros e causador de enormes prejuízos aos criadores de equídeos, o ser humano tem investido milhões, nos estudos e desenvolvimento de controladores desta conhecida praga. Pois, afinal, os principais hospedeiros para os Amblyomma são os equíneos, as capivaras e as antas. Podemos citar ainda como principais sintomas desta febre a temperatura acima de 39 graus e calafrios de início súbito, vômitos, náuseas, cefaleia, tá? Cefaleia intensa, diarreia, dores abdominais, eritemas palmar, mialgia. Nos casos mais raros, poderá haver gangrena nos dedos e orelha. Já no estágio mais avançado, paralisia flácida ascendente e até mesmo insuficiência respiratória. Algumas formas, ou melhor, as 3 formas capazes de diagnosticar este mal é submeter o paciente a reações de imunofluorescência indireta, o denominado RIF, que por meio deste irá detectar presença de anticorpos contra a bactéria a partir de coleta de sangue. Tem também o exame de imunohistoquímica, que detecta a bactéria em amostras de tecidos obtidas a partir de biópsia de lesões da pele. E por último, uma terceira forma de diagnosticar é através da técnica de biologia molecular, reação em cadeia de polimerase.
certo? A PCR, realizada a partir de amostras de sangue ou tecidos de biópsia.